Olá, pessoal! Tudo bem? Na aula de hoje, continuaremos estudando as operações com números racionais relativos. Veremos hoje a multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Vamos começar com a multiplicação de números relativos. Nessa operação, basta encontrar o produto dos numeradores e dos denominadores. Observe. Multiplicamos os numeradores 1, 2 e 3, que resulta em 6, e os denominadores 3, 5 e 4, que resulta em 60. Para encontrarmos o resultado final, basta simplificarmos o resultado. Veja como. Vamos dividir numerador e denominador por 6. 6 dividido por 6 é 1, e 60 dividido por 6 dá 10. O resultado é, então, 1 sobre 10. Na multiplicação de dois números racionais relativos, aplicamos a regra de sinais estudada para o conjunto dos inteiros relativos. Observe o primeiro exemplo. A multiplicação das duas frações com sinais positivos resulta em uma fração também positiva. Multiplicamos os numeradores e os denominadores e o resultado encontrado é 2 sobre 15. Vamos analisar outro exemplo. Nesse caso, temos duas frações negativas que, pela regra de sinais, geram na multiplicação uma fração positiva. Menos 2 vezes menos 1 é igual a 2. E 3 vezes 5 igual a 15. Já para o caso de frações com sinais diferentes, temos que obedecer à regra de sinais. Observe. Temos no produto entre os numeradores que 3 vezes menos 5 resulta em menos 15, pois na multiplicação, sinais diferentes resultam em um número negativo. E no produto entre os denominadores, ficamos com 4 vezes 7 igual a 28. Na multiplicação de vários números racionais, aplicamos também as regras de sinais estudadas no conjunto dos números inteiros, ou seja, se o número de fatores negativos for um número par, o resultado terá sinal positivo. Se o número de fatores negativos for um número ímpar, o resultado terá sinal negativo. Vamos analisar o exemplo. Menos 2/3 vezes 4/5 vezes menos 1/2 vezes 3/4, temos que multiplicar os numeradores 2, 4, 1 e 3 e os denominadores 3, 5, 2 e 4. Como o número de fatores negativos é 2 e 2 é um número par, o resultado será positivo, 24 sobre 120. O resultado final será obtido com a simplificação da fração encontrada. Vamos simplificar. Para simplificar a fração, vamos dividir o numerador e o denominador por 24. O resultado obtido será 1 sobre 5. Vamos resolver mais um exemplo. Observe. 1/2 vezes menos 1/3 vezes menos 2/3 vezes 3/4 vezes menos 4/5. Temos que multiplicar todos os numeradores. 1, 1, 2, 3 e 4. E denominadores 2, 3, 3, 4 e 5. Já sabemos que como o número de fatores negativos é um número ímpar, 3, o resultado terá sinal negativo. Então, 1 vezes 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4, dividido por 2 vezes 3 vezes 3 vezes 4 vezes 5, é igual a menos 24 sobre 360. Finalmente, basta simplificar o resultado encontrado. Na simplificação, basta dividir numerador e denominador por 24. Esse processo resulta na fração menos 1 sobre 15. Esses foram os exemplos relacionados à operação de multiplicação. Vamos agora à divisão de números racionais. Para iniciar a discussão sobre divisão, vamos definir o inverso de uma fração. Duas frações são inversas quando o produto entre elas é igual a 1. Observe. 3/2 é a fração inversa de 2/3, pois, se multiplicarmos as frações 3/2 e 2/3, vamos encontrar 3 vezes 2 igual a 6 e 2 vezes 3 igual a 6. Ou seja, 6 sobre 6, que é igual a 1.
Podemos dizer que, na prática, encontramos o inverso de uma fração trocando-se as posições dos números entre numerador e denominador. Exemplo: como 3 e 5 estão invertidas na segunda fração, podemos dizer que 3/5 é o inverso de 5/3. Voltemos então à divisão de frações. Para dividirmos duas frações, seguimos o seguinte processo. Repetimos a fração dividendo e multiplicamos pelo inverso da fração divisora. Observe o exemplo. 4/5 dividido por 3/2, temos que manter a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Veja, a primeira fração permanece 4/5. E como a segunda fração é 3/2, escrevemos seu inverso, que será 2/3. Agora basta multiplicarmos essas duas frações. 4 vezes 2, dividido por 5 vezes 3. Como não há simplificação a ser feita, o resultado será 8/15. Na divisão de dois números racionais relativos, observa-se a mesma regra de sinais estudada para os inteiros relativos. Analise o próximo exemplo. Na divisão, mantemos a primeira fração, que é 2/5, e multiplicamos pela inversa da segunda fração, que fica 4/3. Multiplicamos os numeradores e denominadores e, como as duas frações são positivas, o resultado será também uma fração positiva, no caso, 8/15. Vamos ver um exemplo com frações negativas. Mantemos a primeira fração, que é menos 2/3, e multiplicamos pela inversa da segunda fração, que é menos 4/5. Multiplicamos os numeradores e denominadores e, como as duas frações são negativas, o resultado será, pela regra dos sinais, uma fração positiva. Temos novamente o resultado 8/15. Por fim, um exemplo de divisão de frações com sinais diferentes. Observe. Na divisão, mantemos a primeira fração, que é menos 1/5, e multiplicamos pela inversa da segunda fração, que é 4/5. Multiplicamos os numeradores e denominadores e, como as duas frações têm sinais diferentes, o resultado será uma fração negativa, no caso, menos 4/25. Vamos agora à potenciação de números racionais. Para elevarmos uma fração a um expoente, basta elevarmos o numerador e o denominador da fração ao mesmo expoente. Vamos ver um exemplo. Para elevarmos 2/3 ao quadrado, temos que fazer 2 ao quadrado dividido por 3 ao quadrado. Agora basta resolvermos a potência. Observe. 2 ao quadrado é 4 e 3 ao quadrado é 9. Temos então que o resultado é 4/9. Na potenciação dos números racionais relativos, observa-se a mesma regra utilizada nos inteiros relativos. Para resolver qualquer operação de potenciação, é preciso ficar atento a algumas observações. Primeira observação: se o expoente é zero, qualquer que seja a base diferente de zero, o resultado é igual a 1. Se o expoente for um inteiro positivo e a base positiva, o resultado será positivo. Observe o exemplo. 2/5 elevado ao quadrado terá um resultado positivo, que será encontrado elevando-se numerador e denominador também ao quadrado. No caso, 2 ao quadrado é 4 e 5 ao quadrado, 25. Temos então um resultado 4/25. Outra observação. Se a base for negativa e o expoente par, o resultado será positivo, como no seguinte exemplo. O numerador menos 2 e o denominador 3 serão elevados ao expoente 2, que é par. O resultado será então positivo, 4/9. A última observação é que se a base for negativa e o expoente for ímpar, o resultado será negativo. Veja. O numerador menos 2 e o denominador 3 serão elevados ao expoente 3, que é ímpar. O resultado será, então, negativo, menos 8/27, pois menos 2 ao cubo é menos 8 e 3 ao cubo é 27. Finalmente, vamos analisar o caso da radiciação de números racionais para extrairmos a raiz de uma fração. Basta extrair a raiz do numerador e do denominador. Como exemplo, temos
A raiz quadrada de 4 sobre 16 é a raiz quadrada de 4, que é 2, sobre a raiz quadrada de 16, que é 4. Ficamos então com 2/4. Para finalizar a operação, basta simplificar o resultado. Vamos dividir o numerador e o denominador por 2. E o resultado será 1 sobre 2. Bom, por hoje é só. Aguardem as próximas aulas. Um ótimo estudo para você e até o próximo encontro.